A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo. Conto com vocês nesta oportunidade maravilhosa para ficar comigo até o final desse vídeo. E durante o discorrer da Palavra de Deus através desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, dar o seu like, apertar no sininho para receber as notificações, viu? Porque se você não apertar no sininho, você não vai receber as notificações do canal. Então você pode apertar, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você conhece, trabalhar, contribuir no crescimento do Reino de Deus, pedindo para elas divulgar também os vídeos, pedir para as pessoas se inscrever, e o nome do Senhor será glorificado. Eu quero meditar com vocês hoje no capítulo 17 de Lucas e o versículo de número 20 em diante. É maravilhosa esta palavra, ela fala muito comigo e eu quero compartilhar com vocês em nome do Senhor. Diz assim: interrogado pelos fariseus. Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Nós vemos que foi uma interrogação maravilhosa. Jesus foi interrogado a respeito de quando havia de vir o reino de Deus. Os fariseus estavam perguntando sobre o reino literal de Jesus na terra, onde ele vai governar juntamente com a igreja glorificada, com seus eleitos. Mas na cabeça deles, de muitos judeus da época, eles achavam que Jesus já tinha vindo para implantar um reino somente físico na terra. Eles achavam que Jesus já ia conquistar as pessoas e derrubar o Império Romano, tirar o poder do Império Romano da terra de Israel e implantar o reino da maneira que eles acham que vai ser. Por isso que Israel vai ser enganado pelo anticristo, porque eles só pensam em um reino literal, em um reino carnal. Mas na verdade o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Porque as pessoas, para participar do reino de Deus, ele tem que ter o reino de Deus dentro dele. Ele tem que entender o que é realmente o reino de Deus na íntegra. O reino que Jesus vai governar durante 1000 anos na íntegra. Jesus não vai estar na carne governando no milênio, e nem os eleitos que vão governar vão estar na carne. Ele não é governado com aparência exterior, mas sim com aparência interior, com coisas espirituais, com transformação, com coração espiritual.
É tanto que as pessoas físicas que estiverem no milênio, elas vão ser governadas pelo os eleitos de Deus. As pessoas físicas que estiverem participando do reino, carnalmente falando, eles, as pessoas carnais que não foram glorificadas, que vão estar no reino, que vão se multiplicar no reino milenial, que vão crescer, as nações que vão crescer fisicamente falando, de relacionamento carnal de homem e mulher, essas pessoas vão ser dominadas por um povo que não está governando com aparência exterior, porque as pessoas que vão governar, que vão ser os eleitos, que vão estar com Cristo durante 1000 anos, comandando as nações, o reino de Deus está dentro dela. E esse reino tem que estar dentro de nós já agora. As pessoas que vão ser reis e sacerdotes no milênio, o reino de Deus tem que estar dentro dela. É por isso que Jesus falou isso. Não podemos pensar em um reino somente literal, mas também espiritual. Porque se nós pensarmos somente no reino literal, Jesus teria que ter reinado dentro daquele tempo, no reino literal, derrubado o Império Romano, julgado os reis da terra, feito tudo naquela época, mas ele não fez. Por quê? Porque ele vai vir com poder e grande glória para ressuscitar os seus fiéis, transformar os corpos dos seus fiéis, julgar as nações restantes que sobrarem no período da grande tribulação, prender Satanás por 1000 anos e implantar a festa dos tabernáculos, que é a festa das cabanas, que vai acontecer logo após terminar o julgamento das nações. E aí aqueles que se acharem dignos de entrar no milênio, fisicamente falando, entrarão no milênio, governado por um povo que tem o reino dentro deles, que tem a mesma mente de Cristo e o mesmo coração de Jesus para governar para as pessoas físicas. Essa é a verdade do Evangelho, é isso que Jesus estava querendo dizer. Mas ele foi interrogado pelos fariseus, porque os fariseus pensavam, não, esse homem pode trazer o reino agora, porque eles esperavam um Messias físico para governar para eles fisicamente, para derrubar o sistema do Império Romano na terra de Israel. E eles queriam ser livres de impostos, não queriam pagar impostos para Roma, eles queriam uma vida, um reino dessa forma. Mas Jesus não vai governar dessa forma. Ele veio para revelar o reino, para preparar um povo, colocar o reino de Deus dentro deles, e quem entender dessa forma poderão ser reis e sacerdotes. Mas quem pensar no reino somente físico, esses não vão nem participar do reino milenial. Então essa é a verdade. E poderão até participar, mas vão participar se sobreviverem no período da grande tribulação e forem protegidos por Deus durante 3 anos e meio, né? Igual Deus protegeu Israel durante 40 anos no deserto. Esses agora vai ser muito rápido, porque o dia vai ser abreviado, vai ser só 3 anos e meio de proteção, e essa proteção, aqueles que escaparem, que não morrerem durante a grande tribulação, entrarão no milênio fisicamente, mas vão ser dominados pelos reis e sacerdotes que vão governar com Cristo durante 1000 anos. Então é isso que temos que entender. E eles perguntaram, aí Jesus disse para eles, aí Jesus respondeu para eles e disse, quando os fariseus perguntaram para Jesus quando havia de vir o reino, né, de Deus, né, respondeu e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior,
Para acontecer esse reino, tem que ter pessoas que têm o reino de Deus dentro dele. Tem que ter pessoas que dessem ouvido a Jesus, que aceitasse a sua palavra, que nascesse de novo, entendeu? Que nascesse de novo, para poder o reino de Deus já nascer dentro deles. Eles teriam que ter esse reino dentro deles. Quer dizer, tem que ter o espírito de reis e sacerdote para governar, entendeu? Ele tem que ter a visão de governo, a visão de conduzir pessoas para o bem. Então, os verdadeiros homens que vai fazer parte do reino de Deus estão preocupados em preparar pessoas para serem reis e sacerdotes, entendeu? Eles estão preocupados em levar a palavra viva, a palavra poderosa, os ensinamentos poderosos, para que as pessoas entendam que eles precisam nascer uma nova criatura. Eles têm que ter o reino dentro deles, eles têm que ter essa unção, esse poder, esse ensinamento, essa glória, essa graça dentro deles, para ajudar pessoas e transformar pessoas em pessoas nascidas de novo, pessoas que têm o reino de Deus dentro delas. Essa é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus continuou dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O que é aparência exterior aqui? Pessoas que só pensam aqui, pessoas que só pensam politicamente aqui, pessoas que só pensam no reino dos homens, igual era Davi, era Salomão e outros reis de Israel. Apesar que o reino de Davi e o reino de Salomão foi um reino muito bom, mas não era igual ao reino milenial. Eles não eram sacerdotes eternos segundo a ordem de Melquisedeque. Eles não eram, entendeu? Mas eles fizeram um grande reino. Mas o reino era só físico, só material, entendeu? Eles pecavam, aprontavam, faziam um monte de coisa. Agora, quem vai governar no reino milenial com aparência interior, esse daí não vão pecar mais, porque a igreja não vai pecar no milênio. A igreja já está com seus corpos glorificados para governar, porque senão não há reino de justiça, porque o reino de Davi não foi um reino tão justo, 100% justo, e nem o reino de Salomão. Salomão aprontou, Davi também aprontou, adulterou, pecou, fez um monte de coisa, foi perdoado, entendeu? O reino dos homens não é justo, as pessoas ficam correndo atrás de reino justo. O Bolsonaro mentiu aí um monte falando que adorava a Deus, e um monte de cristão acreditou que ele era homem de Deus e falou que ele vai trazer um reino bom. Você viu o reino dele? Como que foi? O reino dele foi um reino péssimo, entendeu? Muito péssimo. Aí veio o Lula com um reino melhor do que o dele, mas também é péssimo, também tem falha. Mas o reino de sacerdotes, entendeu? Juntamente com Cristo, porque Cristo é sacerdote eterno, e a igreja também será sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, juntamente com Cristo. Esses reinarão com equidade, esses reinarão com fidelidade, esses reinarão com pureza, com coração convertido, mudado, transformado, igualmente o coração de Jesus. Entendeu? Deu para entender agora, né? Não nem dirão esse reino, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus, ele não vai ser um reino dividido. O estado fulano de tal lá na época do milênio é melhor, esse é melhor. Não vai ter isso. Ele não vem com as pessoas dizendo ele ou aqui ou ele ou ali. O reino de Deus, ele tem que estar dentro de nós, e ele vai ser um reino total em toda a terra, governado pelos reis sacerdotes juntamente com Cristo. Entendeu?
que é o reino milenial de Cristo na terra. Então isso é muito bom a gente entender isso aí. Ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Por quê? Porque Jesus ele ia voltar para o Pai, e enquanto eles estavam com Jesus, eles estavam sendo seguros, eles estavam segurados, protegidos, guardados. Jesus até falou lá na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, ele diz: Pai, enquanto eles estiverem comigo, eu estou com eles, cuidando deles, entendeu? Eles estão comigo, entendeu? Aqueles que tu me deste, eu cuidarei deles, eu zelarei deles, entendeu? Mas eu quero que o Senhor cuide deles também, porque eu vou para ti. Só que quando Jesus estava literalmente aqui na terra, os discípulos tinham aquela proteção, entendeu? Os discípulos tinham aquela proteção. Mas depois que Jesus foi embora, voltou para o trono de Deus, para cumprir a profecia de Oséias: voltarei para o meu lugar. Ele voltou para o lugar dele, porque o lugar dele é lá no céu. Aí as coisas mudou aqui. Começou a perseguição e muitos começaram a apanhar, ser espancados, outros mortos. Aí eles desejavam: se Jesus estivesse aqui com a gente, as coisas seriam diferentes. Sabe por que o reino milenial vai ser uma bênção? 100% maravilhoso? Porque Jesus vai estar na terra, juntamente com os seus eleitos, governando para as nações. Agora, vai ter gente que ainda vai pecar no milênio. Os físicos vão pecar, e muitos deles vão ser punidos com a morte, porque vão desobedecer às ordens do Messias, juntamente com as ordens da igreja. Essa é a verdade. E dias virão em que desejarei ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Entendeu? E não verei. Abraão desejou ver um dos dias do Filho de Deus, de Jesus, do homem, que é Jesus, e ele viu e se alegrou. Entendeu? Agora os discípulos iam desejar, a ver, a gente desejou: Jesus, se eu pudesse ver como que foi quando o Senhor estava aqui na terra fisicamente, se o Senhor me mostrar, né? Mas ele já disse: não vereis, não vereis. Ele disse isso: dir-vos-ão, ei-lo aqui. Hoje está assim, as pessoas dizem assim: Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está lá. Tem gente que fala assim: irmão, vai lá na minha igreja, porque lá você vai ver Jesus, Jesus está lá. Não, o Espírito Santo, o próprio Jeová está lá, mas Jesus está lá no trono trabalhando, como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, você não vai ver Jesus lá literal na sua igreja. E existe essa política, cada igreja fala: não, Jesus está lá na minha, lá naquela lá não, aquela lá é carnal, aquela igreja é problema, aquela igreja é uma igreja de heresia, aquela igreja é isso e aquilo. Os próprios crentes metendo pau no outro, falando mal do outro, criticando do outro, zombando do outro, falando que o outro não está com nada, está desviado, está não sei o que. Às vezes ele está pior, porque a língua dele é maior do que o erro daquela igreja lá, porque ele é um falador mexeriqueiro, julgador da vida dos outros, e ele não procura consertar a sua vida. É isso que acontece. Muitos dizem: ah, Jesus está aqui, ele está ali, ele está acolá, entendeu? E ele diz: não vades atrás, não vades lá, nem os sigais. Quando você vê alguém falando: ó, Jesus está lá na minha igreja, Jesus está lá, as outras, e começar a falar mal das outras, não sigais. Esse aí é um falso profeta, porque quem tem o reino e sacerdócio dentro dele não tem tempo para ficar metendo pau na vida dos outros, não tem tempo para ficar falando da vida dos outros, nem tem tempo para ficar julgando os outros. A ninguém julgueis, porque nós não somos juízes, entendeu? Quem julga é Jesus, irmão.
Então essa coisa de ficar apresentando a sua própria placa, assembleano apresenta a Assembleia de Deus como a melhor. A Deus de Amor apresenta a igreja como melhor. A Cristã do Brasil se apresenta melhor, são os intocáveis, os santos, e não estão com nada, não estão com nada. Também, eu estou falando de pessoas, para pessoas, não estão com nada. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Eu não tenho o direito de julgar ninguém, mas eu tenho o direito de falar que Jesus, ele não está nem lá, nem lá, nem lá e nem lá. Jesus está aqui, dentro daqueles que estão batalhando para ser reis e sacerdotes, que não está construindo o reino de Deus com contenda e nem falando mal de ninguém, mas está construindo pessoas para o reino de Deus com a verdadeira palavra, sem julgamento, sem preconceito. Esses são os verdadeiros cristãos, e eles às vezes não estão nem dentro de igreja, eles não estão defendendo nem uma placa de igreja, igual eu não estou defendendo placa de igreja, nem defendo, eu defendo a palavra de Deus, o reino de Deus, com aparência espiritual, não com aparência carnal, entendeu? Com aparência espiritual, porque o reino de Deus está dentro de mim, e o reino de Deus tem que estar dentro de você, tem que estar dentro de nós. Não, eu não trabalho colocando a placa do ministério Assembleia de Deus à Luz da Bíblia, que é um ministério que eu registrei. Não, eu não estou fazendo isso. Eu não estou colocando a placa da Luz da Bíblia, da Igreja Assembleia de Deus à Luz da Bíblia dentro das pessoas. Jamais, Deus me guarde disso. Eu estou colocando o reino de Deus dentro de você. Se você abrir o coração e crer. Mas como que é esse reino de Deus, pastor? É sem preconceito, sem acepção de pessoas, sem falar mal de ninguém, sem criticar ninguém. O que eu estou falando aqui, eu não estou criticando, eu estou falando uma coisa real, porque tem pessoas que defendem o seu ministério, mas não defendem o reino de Deus. Coloque a sua vida em ordem, nasça de novo para Jesus, nasça de novo, seja uma nova criatura, entenda a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, para você poder distribuir essa mesma palavra que você comeu e alimentou para outros corações. Mas não coloque placa, não coloque religiosidade, não coloque essas coisas no coração das pessoas. Coloque a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento, sem preconceito, sem criticar, sem falar mal de ninguém. Coloca dentro delas, que aí elas também vão ser reis e sacerdotes naquele dia, porque elas vão crescer pessoas libertas, longe do preconceito, longe de fazer acepção de pessoas nascidas de novo para Deus. Jesus falou para Nicodemo, aquele que não nascer de novo não é do reino de Deus. Com quem que Jesus estava falando? Com um dos príncipes dos fariseus. Ele era príncipe, era um homem de conceito dentro da cúpula de fariseus da época. Era um homem poderoso, mas ele não era nascido de novo, porque ele tinha o preconceito judaico, que só o judeu que vão ser salvos. Até hoje tem muitas igrejas aí judaicas que pregam isso, defende a placa dele. E Jesus disse que só nem judeu e nem grego, qualquer um deles, judeus e gregos, tem que nascer de novo, tem que aceitar Jesus como Salvador, tem que aprender com Jesus a verdadeira palavra de Deus, tem que estudar as epístolas de Paulo, os ensinamentos de Paulo, dos outros apóstolos, de Pedro, de João, de Lucas, entendeu? Que é o Atos dos Apóstolos. Tem que aprender com Tiago. Me mostre a
as tuas obras sem a fé, e eu lhe mostrarei a minha fé com as minhas obras. Qual que ganha? Qual que está acima? A fé com obra. E qual é a obra? A obra é defender placa de igreja? Não. A obra é fazer isso que eu falei. Ter o reino de Deus dentro de você, para você passar para outro, para que as pessoas sejam libertas em nome de Jesus. Então, o reino de Deus não vem e nem vai a ninguém com aparência exterior. Entendeu? Você não pode ficar apresentando placa. A minha é melhor, o meu é melhor, a minha pregação é melhor, eu dirijo o coral melhor, eu dirijo a igreja melhor, eu sou de oração, o fulano não ora, o ciclano não ora, o ciclano não visita, eu visito, eu faço isso, faço aquilo. Você não faz nada, a sua língua está te matando. A sua língua está te matando. Faça o que tem que ser feito sem a aparência exterior. Não apresente nada físico, material, carnal. Apresenta Jesus. Tem pessoas que só falam em dinheiro. Dinheiro é coisa daqui. As religiões só querem dinheiro, só querem poder, só querem fama. Eu estou falando isso porque isso aí é uma realidade. Eu não estou aqui zombando nem criticando. Estou falando para você se consertar e mudar. O reino de Deus não é construído com dinheiro. O reino de Deus não é construído com aparência exterior, com poder, com pompa. Entendeu? Com templos bonitos, feito de pedra, de ferro, de tijolo, de mármore. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você construa templo espiritual para Ele. Ele quer que você construa pessoas para Ele. E essas pessoas só podem ser construídas com aparência interior. Você tem que dar o que você tem dentro de você para as pessoas. Não é oferecer coisas exterior. O meu templo é mais bonito, vai para lá. Lá é melhor. Lá o coral é melhor. O grupo que canta é melhor. A mensagem é melhor. É nada. É 1 hora só pedindo e 10 minutos de mensagem. Ainda olha no relógio e o coitado do pregador fica pressionado porque está chegando a hora. Porque ele já falou, pediu tudo que tinha que pedir e não está preocupado com a palavra, porque a palavra tem que ser menos a minoria dentro da sua igreja. Pastor, olhe para mim. Eu acho que você tem que nascer de novo. Eu sou obrigado a falar igual Jesus falou para Nicodemo. Nasça de novo. Aplique o reino de Deus com aparência interior, não com aparência exterior. Faça isso. É isso que Jesus estava querendo dizer. Entendeu? Porque você tem que viver esse reino agora, transformando pessoas agora, para que você seja rei e sacerdote para governar com Jesus durante 1000 anos. Vocês me entenderam? Que Deus abençoe seu coração. Deixa aí o seu like. Aperta no sininho, compartilha esse vídeo e deixe seu comentário. Deixe seu comentário. O que você achou desta mensagem? Escreva para mim, irmão. O que você achou? Pode falar. Se você quiser criticar, critique. Vamos conversar. Entendeu? Porque tem muitos que não entendem. Tem muitos que são materialistas. O coração está aqui na terra. Só quer as coisas daqui. Não vai concordar mesmo. Porque a fome pelo dinheiro, pelo poder, a fome pelo sacerdócio terreno está dentro de você. Você quer ser um pastor presidente de igreja, você quer ser um cara visto pelas pessoas. Oh, meu irmão, Jesus quer que você seja rei e sacerdote, e você precisa mudar dentro de você, para você mudar a pessoa. Do contrário, você vai ficar só falando em dinheiro, só falando em poder, só em fama na sua igreja, só querendo construir templos e mais templos poderosos para colocar as pessoas lá dentro. Mas Deus quer que você coloque dentro das pessoas. Deus não quer que você coloque pessoas dentro de templo. Deus quer que você coloque a palavra dentro das pessoas para serem templo de Deus, morada do Espírito Santo.
Fique com Deus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração e a sua família. Faça isso que eu pedi para você, me ajude a crescer esse canal para a glória de Deus. Amém. Que Deus te abençoe.